Na primeira aula que nós fizemos, nós falamos sobre espiritualidade, certo? Então, a intenção dessas primeiras aulas, dessas catequeses, é trazer a compreensão de todos vocês, a diferença entre espiritualidade, movimento e carisma, certo? Na primeira aula, então, nós falamos sobre espiritualidade, fazendo todo um percurso histórico, carismático, espiritual, desde o anúncio do Evangelho, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, até as aparições de Fátima, porque a intenção de compreender melhor o que é uma espiritualidade, como se provém, como se adquire, quais são os critérios de espiritualidade, é para que nós possamos compreender melhor as aparições de Fátima, certo? Então, cheguei no ponto de explicar as aparições de Fátima e parei. E darei continuidade hoje nessa catequese. Então, são algumas pinceladas sobre as aparições de Fátima. Como vocês sabem, elas incluem na sua espiritualidade as aparições do anjo e as aparições de Nossa Senhora. Então, espiritualidade, conteúdo, a mensagem, o segredo de Fátima, os aspectos dos pastorinhos, de que modo Francisco viveu, de que modo Jacinta viveu, de que modo Lúcia viveu as aparições. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero concentrar, me deter simplesmente na questão do anjo, as aparições do anjo, certo? Em um segundo momento, nós iremos fazer uma explicação sobre as aparições de Nossa Senhora, né? As 7 aparições. O segundo aspecto que eu quero dizer, quero assim ressaltar, é que nessas pinceladas, nesse especial sobre Fátima, a nossa intenção é falar sobre espiritualidade. Então, eu não vou me estender muito sobre outros aspectos que, embora estejam inerentes, mas não nos interessa aqui diretamente. A questão é espiritualidade, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero explicar a diferença entre aparição pública e aparição privada, porque é importante. Por aparição pública, nós entendemos a revelação pública, o Evangelho. Tudo aquilo que a igreja reconhece como livros inspirados, toda a mensagem de Cristo, certo? Que depois, essa revelação pública, ela morre com o último autor, que é São João, apóstolo e evangelista. Então, quando a gente fala de aparição pública, é somente uma, a revelação, reconhecida pela igreja, fonte de inspiração para toda e qualquer espiritualidade. E por que isso é importante? Porque as aparições privadas, elas não entram no depositum fidei. O que é o depositum fidei? É o depósito da fé. Tudo aquilo que nós acreditamos e que nos leva a uma adesão plena de fé está no depositum fidei, no depósito da fé. As aparições privadas, mesmo sendo aprovadas pela igreja, elas não têm esse poder, digamos assim, de requerer da nossa parte uma adesão plena, 100% total. Ou seja, uma pessoa pode ir para o céu sem acreditar nas aparições de Fátima. Uma pessoa pode ir para o céu sem acreditar nas aparições de Lourdes. Ok. Uma aparição privada, ela tem por objetivo, mais uma vez, trazer à mente, trazer à compreensão das pessoas aquilo que o Evangelho anunciou, aquilo que a revelação pública trouxe. Então, um dos aspectos para entender se uma aparição privada ela vem ou não vem de Deus, porque depois a igreja ela tem que avaliar de modo assim cauteloso, sobretudo quando uma aparição privada traz um tipo de conteúdo, certo? Um primeiro aspecto de avaliação é se a mensagem dada, se os escritos fornecidos à igreja não estão em dissonância com aquilo que a revelação pública anuncia, ou seja, com aquilo que o Evangelho anuncia. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a integridade de vida daquela pessoa que vê, do vidente, né? Como é que uma pessoa vê constantemente Nossa Senhora e vive constantemente no pecado? É pelo menos algo discutível, né? Não é que seja impossível totalmente, mas é algo discutível. Como é que eu anuncio ao mundo uma revelação, né, tida privada,
porque o mundo necessita de conversão, então Deus se utiliza de mim, eu, instrumento, e depois eu não vivo, eu não sou o primeiro a viver conforme a mensagem que depois eu anuncio ao mundo. Então se torna meio que uma dicotomia, ou seja, se torna uma contradição, né, para não dizer uma hipocrisia. Então, dois aspectos, dentre os quais a igreja tende a avaliar uma aparição privada, né, para dar depois o seu parecer. Uma terceira coisa é que, enquanto as aparições estão acontecendo, a igreja não se pronuncia, né, justamente porque é preciso que cesse a aparição para depois a igreja se pronunciar, né, acerca da vida, dos videntes, do conteúdo, da mensagem, enfim. Então, antes de tudo, a gente precisa posicionar as aparições de Fátima dentro desses dois polos, né? A aparição de Fátima é uma aparição privada, não é uma aparição pública. Só que, a partir de quando a igreja dá o seu aval, né, avaliza aquilo que a aparição diz, lógico, que serve também para alimentar a nossa fé, né? Mesmo não tendo por fé, né, digamos assim, por direito de fé, acreditar totalmente na aparição de Fátima, mas lógico que existe um convite mais que especial, porque a igreja, com a sua autoridade, chancelou aquela aparição, certo? Então isso inicialmente só mesmo como um modo de explicar. Depois, dentre os critérios que nós vimos na primeira aula sobre espiritualidade, a mensagem de Fátima, as aparições de Fátima, elas entrariam no critério das verdades de fé, porque ali existe uma espiritualidade de cunho mariano, ali se fala um pouco da Santíssima Trindade, nós iremos ver sobretudo na parte do anjo, né? Nós podemos falar de um critério ascético prático, porque Nossa Senhora pede aos pastorinhos uma vida clara, evidente, de virtudes e de conversão diária na prática, e os pastorinhos correspondem a isso. Então, aquilo que a gente dizia, né, pouco antes, a própria vida dos pastorinhos é a prova cabal de que a mensagem ela é verdadeira. Porque não há mensagem verdadeira que não conduza, em primeiro lugar, à santidade o seu destinatário. Pelo menos um percurso de tentativas de se santificar, né, de se converter. Então, nós poderíamos colocar, dentre os aspectos, dentre os critérios, melhor dizendo, de espiritualidade, esses dois, né, as verdades de fé e depois o ascético prático, né, que a gente vê ali condensado nas aparições de Fátima, né? Então agora vamos para o primeiro ponto, certo? As aparições do anjo. Então nós temos o anjo que aparece 3 vezes aos pastorinhos, a Lúcia, a Francisco e a Jacinta. A gente aqui se detém basicamente naquilo que foi o contexto histórico e espiritual da aparição do anjo lá em Fátima. Pergunta: o normal, eu acredito que seria, ou teria sido, primeiro a aparição de Nossa Senhora, depois a aparição do anjo. Por quê? Porque o anjo traz a Eucaristia, né? O aspecto eucarístico das aparições de Fátima, ele é trazido pelo anjo, né? Nossa Senhora aparece depois com a mensagem, né? Com o pedido de conversão, né? Com o convite a uma vida de penitência, de mortificação, enfim. Mas por que aqui, em primeiro lugar, aparece o anjo depois de Nossa Senhora? De modo muito simples, eu penso que Nossa Senhora é aquela que sempre, na nossa vida, ela leva a cumprimento, a termo, aquilo que Deus pede. Então é por isso que ela aparece depois. Tem muitas verdades na nossa vida que se tornam mais verdades a partir do contato com Nossa Senhora, né? Então Jesus anuncia uma verdade, eu já conheço essa verdade, mas quando eu começo a estar mais com Maria, né? Quando eu começo a me fazer guiar por Maria, a ser discípulo, não só filho. Tem 2 categorias importantes, né? Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser discípulo. Nós somos filhos de Maria,
de fato, nós somos filhos, né? Até, sei lá, espiritualmente, teologicamente, Maria nos acolhe aos pés da cruz. Nós somos filhos de Maria. Querendo ou não, nós somos filhos. Mas a característica do discípulo, não. Você tem que querer ser discípulo de Maria, né? Então, esse trabalho da Virgem Maria que leva a termo na nossa vida as verdades que Jesus vai anunciando. Então, acho que por isso, de modo assim muito simples, e lógico, não é algo que a igreja se pronuncia a respeito disso, né? É a minha opinião, mas eu vejo como providencial que Nossa Senhora ela prepare o terreno, de qualquer forma, né? E depois ela conduza realmente a uma maior compreensão, a uma maior conversão, os frutos, ou melhor, as sementes que Jesus deposita no nosso coração. Então depois vem ela, né? O anjo aparece, né? O anjo aparece 3 vezes aos pastorinhos, e depois Nossa Senhora vai aparecer 6 vezes aos pastorinhos e uma 7ª ocasião, né, em privado. Vamos lá. Então, 3 aparições do anjo. Estamos em 1916, na primavera daquele ano, segundo aquilo que a irmã Lúcia diz. O anjo aparece 2 vezes na loca do cabeço, certo? A primeira e a terceira aparição do anjo é na loca do cabeço. A segunda aparição do anjo é no poço, né, na casa de Lúcia. Então, na primeira aparição do anjo, existe um convite à oração, né? Isso é já muito importante, porque diríamos que Deus não tem pressa, mas Deus não quer perder tempo. Isso é uma coisa, acredito que assim, fenomenal, super importante para que a gente aprenda. Deus não tem pressa, mas Deus não quer perder tempo, né? Então, assim, perder tempo não faz parte do plano da pedagogia divina, certo? Deus não acelera, mas também Deus não quer jogar fora o tempo precioso que nós temos, né? E que Ele tem para nos ajudar. Então, em primeiro lugar, quando o anjo aparece, ele ensina a oração, né? Ele leva os pastorinhos à oração. Oração tal que os pastorinhos compreenderão somente com o tempo. Nessa primeira oração, né, conhecida por todos, que é aquela do meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, nós vemos que, de modo assim fantástico, quando a gente vai estudar um pouco essa oração, né, com a qual o anjo já comunica, né, a gente está falando de algo infuso, certo? O anjo meio que comunica o espírito de reparação, que também só vai ser vivido pelos pastorinhos quando das aparições da Senhora de Fátima. Então, assim, o anjo abre alas, mas deixa que Maria complete a obra. O anjo respeita a Nossa Senhora. A ela compete a mãe, a rainha e a mestre. A mestra levar os pastorinhos a essa compreensão total. Então, o anjo anuncia, por vontade de Deus, essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. O que é que a gente tem aí? Nós temos, por um lado, virtudes, né? Fé, esperança e caridade, virtudes chamadas infusas. As únicas virtudes infusas são as virtudes teologais, certo? Então, nós temos aí um anúncio das virtudes infusas, certo? Que gera, ou que pode gerar, na vida dos pastorinhos, como também na nossa, uma compreensão maior dos desígnios de Deus. Quem tem fé, esperança e caridade está mais acreditado, habilitado a compreender melhor os planos de Deus. Isso é certo. Porque a virtude infusa, né, dada no batismo depois, meio que trabalhada pela presença do Espírito Santo, com seus frutos e seus dons, vai fazer com que a gente se torne sempre mais capaz, né, nós, capazes de vivermos essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Por outro lado, crer, adorar, esperar e amar nos remete à obra da criação. Deus criou o homem para que ele o conhecesse, o amasse, o servisse e para poder adorá-lo na eternidade. Então, de qualquer forma, essa oração é um convite também para que se pudesse remeter a Deus a questão da criação. E o que é que está por trás? O contexto histórico do anjo é que, em meados daqueles 1916, pouco antes, ocorreu em Portugal, ali nas redondezas, vários episódios de
sacrilégio das espécies eucarísticas, né? Da Eucaristia. Então, o anjo trazendo a Eucaristia para as crianças e pedindo reparação, o anjo pede algo que as crianças podem fazer, né? Naquele contato direto ali com ele, por conta daquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo o anjo se torna meio que um anunciador de algo que aconteceria dali por diante, que é toda a frieza, a indiferença, os ultrajes, as poucas visitas a Jesus Eucaristia e, por que não, o modo com que as pessoas, de modo muito displicente, recebem a Eucaristia. Isso eu posso dizer de modo prático, citando um exemplo, né? Se eu, durante uma semana, eu tomo 1 litro de mel, como é que eu vou estar depois de uma semana? Se eu, durante um mês inteiro, todos os dias, eu tomo 1 litro de mel, como é que eu vou estar quando esse mês acabar? No mínimo, né, a minha glicemia vai estar lá em cima. Então, como é que eu me alimento todo dia de Jesus e não mudo? Alguma coisa impede, né? É o tempo de Deus que não é esse. Certo, é uma hipótese, né? Uma suposição. Não estou pronto ainda para os desígnios de Deus. Ok. Mas, de fato, fazendo essa analogia, né? Fazendo essa comparação, o toque espiritual ele é infinitamente mais certeiro e produz mais frutos do que um toque material. Isso é normal, porque é Deus que está agindo diretamente na alma. Então, se 1 litro de mel, né, ingerido durante um mês, ele necessariamente, ele transforma o meu organismo, né, ele vai deixar o meu organismo muito precário. Um mês de Eucaristia, somente um mês de Eucaristia, deveria levar o meu organismo espiritual a um tipo de decisão, de amor, de acolhimento, de vivência alta. Isso é normal. Então, o que é que o anjo pede aos pastorinhos? Ele começa nesse contato com as crianças, né? A partir do meu Deus eu Criador esperiamo-vos, ele começa a preparar o terreno para algo que é necessário à nossa vida, que é a oração. Não há compreensão de Deus fora da oração. Não há. A oração faz tudo? Não. A oração resolve tudo? Não. Mas sem oração, esse tudo a gente não consegue fazer. Sem oração não dá. Então o anjo começa pela oração. Esse é o ponto, certo? Na segunda aparição do anjo, existiria uma advertência, meio que uma exortação, né? O anjo dá uma bronca nas crianças, porque elas estavam jogando, né? Brincando. O anjo aparece e reafirma que Deus tem desígnios de misericórdia sobre elas, né? Então a gente pode se perguntar, o que é que uma criança faz? Ela brinca, ela se alimenta, ela confia nos pais, ela vive a sua vida, ela estuda, mas a mente da criança está no seu período biológico. Se ela tem 7 anos, ela vai pensar em quê? Em brincar, lógico, né? Mas aqui sim, Deus começa a acelerar. Então a gente vê, né? Inicialmente Deus manda o anjo e o anjo anuncia, certo? Na segunda aparição, Deus começa a acelerar. Ou seja, não é mais tempo de brincar. É tempo de abrir o coração ao que Ele quer, aos seus desígnios de misericórdia. Então, em um primeiro momento, trazendo um pouco para nós, Deus anuncia algo, certo? E depois Deus volta e diz assim, veja, o tempo de brincadeira, o tempo de dispersão, o tempo do jogo acabou. Abra os olhos e os ouvidos a uma novidade que chegou. Pronto. Essa, comparando, é a segunda aparição do anjo, né? Já não há mais tempo para a brincadeira, né? Mas Deus é sempre paciente. Então passa essa segunda aparição e depois chega a terceira aparição, né? Sempre na loca do cabeça, quando o anjo mostra a Eucaristia, né? A hóstia, da qual caíam, né, dentro do cálice as gotas de sangue. Ele ensina depois a outra oração que complementa, né, do meu Deus eu creio, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enfim. E os ensina, mais uma vez, a reparar, né? Ali entra a questão da Santíssima Trindade. Nós falávamos do critério, né, que
que se refaz a isso, o critério de espiritualidade. Então o anjo ali vem para selar algo na vida dos pastorinhos, né? As aparições do anjo deixam os pastorinhos meio que aniquilados, ou seja, eles ficam cansados com aquele sobrenatural, né? Algo muito diferente, totalmente diferente das aparições de Nossa Senhora, né? Quando Nossa Senhora aparece, parece que desperta, melhor dizendo, neles a questão da responsabilidade, desperta a questão da vigilância, da disponibilidade, mas eles se tornam mais acesos, por assim dizer, né? Quando das aparições do anjo, não. Aí eu pensei também nisso, né? O que eu poderia comparar essas aparições do anjo em relação a Nossa Senhora? O anjo é como se fosse um irmão mais velho. Nossa Senhora é a mãe. O irmão mais velho, por às vezes querer, até de modo lícito, se substituir à figura paterna, ele tende a ser muito rígido. O irmão mais velho é aquele que cobra, o irmão mais velho é aquele que dita regras. O irmão mais velho, por querer o bem de seus irmãos, né, mais novos, ele começa a ditar um tipo de vida, de caminho, que é o bem, mas que é rígido. É o irmão mais velho. A mãe não. A mãe tem um contato e um tato com tato que é diferente. A mãe é mais delicada. A mãe sabe chegar no coração de cada um. Aqui eu falo das verdadeiras mães, viu? Não quero deixar espaços aqui para falta de entendimento. As verdadeiras mães, elas têm um tato, elas têm um toque, né, especial. E, sobretudo, quando tomadas pela luz do Espírito Santo, esse toque se torna realmente angélico, né? Angelical. Então, essa é a diferença. O anjo, e até porque, assim, esse é o desígnio de Deus, né? O anjo, ele vem como irmão mais velho. Ele vem para ser firme, para acordar, mas Nossa Senhora tem um modo direto, Nossa Senhora tem um modo de conduzir, Nossa Senhora tem um modo de levá-los à perfeição diferente, né? E que funciona. E poderíamos dizer que, à medida em que a gente se aproxima de Deus, o nosso tato se torna mais delicado, né? Isso também é muito interessante. É algo que a gente vai depois, né, desenvolver na segunda parte, mas é uma verdade. Quanto menos você está com Deus, mais rígido, ríspido você fica, intransigente você fica. À medida em que você se aproxima do Senhor, mais delicado você fica. Então, esse é o caminho natural, certo? Diante dos temperamentos de cada um, então, esse processo ele pode ser mais longo ou mais curto. Vai depender, às vezes, também do temperamento da pessoa, da educação que ela recebeu. Vai depender de quanto a pessoa se abre ou não, de quanto ela quer ou não, de quanto ela já entendeu ou não. Mas, de fato, quanto mais você se aproxima de Deus, mais delicado você se torna, né? A delicadeza não é ausência de firmeza. A delicadeza é um modo de expressar e viver a misericórdia de Deus que não quer perder os pecadores. Essa é a delicadeza, né? E é assim que Nossa Senhora sempre age. Então, da oração do meu Deus eu creio, as virtudes teologais infusas, que remete ao fato da criação, que o homem foi criado para conhecer, amar, servir e adorar o Senhor na outra vida, certo? E a espiritualidade que o anjo transmite, ela é fortemente eucarística, que depois se completa ou se complementa com a espiritualidade fortemente mariana das aparições de Nossa Senhora. Então aí nós temos aquilo que Dom Bosco transmitia nos seus sonhos, aquilo que sempre foi acreditado pelos santos. Sem Maria não há Eucaristia. Então Fátima, de certa forma, vem trazer à luz essa junção, esse conúbio tão necessário, sobretudo hoje, tão necessário para a Igreja. Eucaristia e Maria Santíssima, né? As duas colunas, certo? Bom, mais alguns elementos. O anjo aparece. Ele se chama Anjo de Portugal ou Anjo da Paz. Pergunta, então, cada nação teria o seu anjo? Resposta, sim. Nós acreditamos que sim. Clemente de Alexandria
no século III, vai dizer que cada nação, né, que cada pessoa tem o seu anjo da guarda. Então aqui também é um outro mistério, não me recordo, sinceramente, não me recordo, se em alguma outra aparição, né, de Nossa Senhora isso fica claro, como ficou em Fátima, né? Mas o anjo de Portugal, o anjo ele tem uma função. Se é verdade que cada filho de Deus deve chegar pela providência do Senhor, e providência é o modo com que Deus governa cada coisa para que cada coisa chegue ao seu fim último, que é Ele. Se cada pessoa tem o seu anjo da guarda, seria normal que as nações também tivessem o seu anjo da guarda, porque também às nações é pedido um certo comportamento, por assim dizer, conforme a vivência do Evangelho. Então isso também é muito interessante dentro dessa perspectiva da aparição do anjo. Então daí a gente pode rezar, né, pelo anjo do Brasil. Nós já temos Nossa Senhora Aparecida, mas a gente pode rezar também pelo anjo do Brasil, visto que aqui nós temos muitas batalhas. Eu acho que o nosso anjo da guarda, né, ele sofre diariamente, né, por tudo aquilo que ele vê. Mas não devemos também desanimar diante disso e simplesmente rezar, né? Então, resumindo, na primeira aparição, o anjo comunica o espírito de reparação, né, aos pastorinhos, com a oração do meu Deus eu creio, que depois retoma essa reparação na terceira aparição, né, quando ele mostra a hóstia gotejando dentro do cálice. Na segunda aparição, né, o anjo leva os pastorinhos à prática do sacrifício, sobretudo na vida cotidiana, né, como devemos nos sacrificar, aceitar e sobretudo aquilo que Deus enviar. E aqui também há uma preparação para aquilo que Nossa Senhora depois leva a cumprimento. Nós sabemos que, do ponto de vista da espiritualidade, as piores penitências são as penitências passivas. Melhor, as piores mortificações são as mortificações passivas. No campo da espiritualidade, nós falamos de uma via purgativa, ativa e passiva. Ativa é aquilo que a gente faz. Sei lá, eu posso acordar mais cedo, eu posso rezar mais, eu posso fazer uma hora de adoração, eu posso comer aquilo que eu não gosto, eu posso caminhar no sol, né, sob o calor, se eu não gosto. Tudo isso eu faço por reparação. Eu posso demorar para tomar um pouco de água, estando com sede. Eu posso visitar uma pessoa, eu posso ofertar paciência, né, eu posso ofertar generosidade, eu posso ofertar disponibilidade, eu posso aprender a dizer sempre sim. Tudo isso como espírito de mortificação. São as mortificações ativas. Tudo aquilo que serve para desconstruir dentro de mim esse ego tão forte, esse eu rebelde que eu carrego. E todos carregam, né? Todo mundo relaxe, porque de certa forma existe estamos meio que equiparados a partir das feridas causadas pela concupiscência. Então todo mundo precisa de mortificação, de reparação e de penitência. Mas existem as mortificações, as penitências, que são ditas passivas, que são aquelas que Deus permite ou Deus envia. Ou Deus permite ou Deus envia. Então as purificações passivas são as piores. Por quê? Porque eu não calculo. Por exemplo, uma doença que chega, que Deus permitiu para minha purificação, para que eu alcance outras almas. Uma hora de paciência eu posso até controlar, quem sabe. Ofertar o jejum, talvez eu consiga. Visitar alguém é bem mais fácil, né? Sei lá, dar um passo para voltar a falar com uma pessoa com quem eu não falo. Pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser um pai. Beleza. Mas aceitar uma doença, o negócio já começa a complicar, né? Então, assim, são as purificações passivas, né, que Deus permite. Então, quando o anjo os convida a uma maior purificação, a ofertar sacrifícios e aceitar, sobretudo, aquilo que Deus enviar, né, acolher o que Deus enviar, então é um convite a uma vida realmente árdua, difícil, porque a todo instante nós estamos propícios a enfrentarmos sacrifícios. Sacrifícios fazem parte da nossa vida, né?
Então, imaginemos uma pessoa que vive mergulhada em sacrifícios diariamente. Por quê? Porque eu entendi que eu quero salvar as almas. Então, o que é que acontece? O que é a aparição de Fátima, as aparições trazem para nós? E nesse primeiro momento a gente já pode falar em relação ao anjo, nesse contato com os pastorinhos. O que é difícil, realmente? O difícil é você entender que a sua vontade não conta mais. Conta os sacrifícios que Deus está pedindo a você. E por que isso é difícil? Porque existe uma vontade rebelde dentro de nós que não quer morrer. Que não quer morrer. Uma vontade que é picuinha, uma vontade que tem que ser superior, uma vontade que tem que dizer a última palavra, uma vontade que não quer se rebaixar. Mas o que é que os pastorinhos entenderam? Entenderam que aquela vida de sacrifício, ela seria útil para tantas almas. Então não conta mais. Não conta mais a vida dele. E nós sabemos que isso é muito difícil. Se não for por uma graça de Deus e por uma humilhação constante, essa graça não nos alcança, né? Então, eu acredito que seja por isso que a maioria, né, eu não estou no coração e na mente das pessoas, mas talvez olhando, né, sem julgar, constatando, né? A constatação é diferente do julgamento. Constatando algumas coisas, nós podemos dizer que a maioria das pessoas não superam a segunda ou a terceira fase da vida espiritual, né? A segunda ou a terceira morada. A maioria não supera. Por que não supera? Porque o que vai fazer com que a gente caminhe bem é a oração e a disposição a aceitar sacrifícios e a mutilar, ferir, pisar a nossa vontade. Então isso machuca, isso dói, né? Então automaticamente eu não prossigo, né? Sim, é muito simples, é muito prático, né? Porque pessoa A, pessoa B, eu, né? Sem citar ninguém. Porque que, sei lá, tive na vida tantas oportunidades, li muito, medito muito, rezo muito, mas não progrido. É porque eu não quero matar esse eu caprichoso, mimado que eu tenho dentro de mim. É simples. O problema não, porque você reza pouco, meu irmão, faça adoração, meu irmão, vá lá, quem não adora não consegue. Não. A questão está na vitória sobre o eu mimado que está dentro de nós. E todo mundo carrega isso. Quem é o santo? O santo foi aquele que teve a coragem de matar essa forma mimada de viver e de entender as coisas. Simplesmente isso. Então, muitos santos, muitos. Na vida cotidiana, muitos. Mas quem na maioria das vezes? As pessoas que entenderam, né? Existem santos que a gente conhece, que de fato viveram uma vida santa e continuam vivendo uma vida santa e que se esforçam diariamente. E que por isso Deus dá uma quantidade de graças enorme, né? Mas existem outras pessoas, né, na prática, né, tranquilo, que simplesmente não querem dar um passo a mais. Por quê? Porque é ruim mutilar, nesse caso, né, a própria vontade. É difícil, né? Do profundo das minhas misérias, eu não tirarei o meu olhar do essencial que é Deus, né? A todo dia, a todo instante, eu busco crescer, eu busco sempre mais me converter. Eu quero estar diante do Senhor. Então, o que acontece? Às vezes, chega um tipo de vida que é apática, que a pessoa começa a viver na inércia. Já conquistei, já consegui, mas tá tranquilo. Hoje já tenho o que eu quero, né? Para que mais quebrar a cabeça? Para que estar prosseguindo, né? Por quê? Então, automaticamente se para, né? Ou melhor, se regride. Então, o anjo, ele ensina aos pastorinhos um tipo de vida que é baseada no sacrifício, né? E esse é o convite também a todos nós, né? Para todos nós, com certeza. Na terceira aparição, a partir da oração trinitária, o anjo, como eu disse, ele foca em especial na Eucaristia, abre um espaço ali na alma dos pastorinhos para que eles entendam melhor a Eucaristia, algo que será depois completado por Nossa Senhora. E assim nós temos um resumo desses três aspectos das aparições do anjo, sobretudo porque essa conexão de sacrifícios e dos ultrajes à Eucaristia vai estar conectado à conversão dos pecadores, né? Então, sem um não existe outro, né? Não existe conversão de pecadores sem sacrifício. Então, isso é só para relembrar aquilo que todos nós já sabemos, né? Não existe. Rezar é um primeiro passo, mas o sacrifício é requerido
para a conversão dos pecadores, né? E uma outra coisa que entra nessa terceira aparição são os méritos. E pelos méritos do Sacratíssimo Coração de Jesus, os méritos, ou seja, toda boa ação, toda ação virtuosa, se nós colocamos intenção, ela gera um mérito. Um mérito. É como se fosse um lucro que eu tenho em cima de um capital, né? O capital é esse, o lucrozinho ali foi uma boa ação que eu fiz. Então, esse lucrozinho serve tanto para mim como serve para os outros. Tudo vai estar dentro dos méritos de Cristo. Tudo. Todos os méritos dos santos, eles estão dentro dos méritos de Cristo. Mas existe também a relação e a correspondência pessoal, individual de cada um. Então, os méritos de Padre Pio, os méritos de Santa Teresa, os méritos de São João da Cruz, os méritos de São João Paulo II. Por quê? Porque eles corresponderam, a partir de uma vida virtuosa, à vontade de Deus. Então, todo sacrifício abraçado, né, por amor, vai gerar méritos bons. Esses méritos bons, eles podem ser aplicados pela conversão dos pecadores, né? É aquela questão, hoje eu estou com a dor de dente, estou com dor de cabeça. Senhor, eu oferto, sem reclamar, essa dor de cabeça para que uma alma se salve. Então, esse mérito de não reclamar e de ofertar gera um lucro que Deus pode se utilizar para converter os outros. Deus precisaria disso? Não, não precisa. Deus não precisa de nada. Mas, no seu desígnio, Ele quer necessitar dos seus filhos, que somos todos nós. Então, assim, não há desculpas para ninguém. Nós temos que adquirir, né, com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, méritos para que, não só para nós, né? Eu acho que também, assim, um modo de glorificar a Deus, né? Eu deixei de ser, sei lá, uma criança mimada, né? Eu começo a sustentar o peso das cruzes. Eu começo a desejar um pouco mais de sofrimento. Eu começo a não reclamar mais, né? Eu quero dar um passo a mais, né? Eu quero dar esse start. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero, por amor, glorificar a Deus, porque Deus merece. E a partir disso é gerado um mérito, né? Então, síntese, né? Para sintetizar essa primeira aula, simples, direta, né? A gente poderia, sei lá, falar 1000 coisas sobre o anjo, mas assim, a intenção, né, não é uma aula, uma catequese exaustiva, é simplesmente do ponto de vista da espiritualidade, algo que sirva para que o nosso contato com o Senhor se torne mais verdadeiro, né? Então, a síntese das aparições do anjo, o sobrenatural, né, é algo que está claro lá em Fátima. É belo saber que, assim, a própria aparição do anjo, né, o aspecto místico, os pastorinhos que recebem a Eucaristia diretamente das mãos do anjo, por exemplo, o sobrenatural, tão atacado hoje, né, sei lá, pelos os inimigos da igreja, né, ou pelos afins da igreja, porque muitas vezes esse mundo sobrenatural não é mais colocado no centro das nossas pesquisas, né, das nossas meditações. Mas, enfim, a verdade ela pode ser questionada, mas ela nunca será vencida. Então isso simplesmente é uma luz para aqueles que continuam batalhando contra a igreja, mas que sabem que a derrota é certa, né? Porque a verdade ela pode ser questionada, mas ela jamais será vencida. Então, podem continuar questionando a verdade, sabendo que a derrota está nas mãos, né, de quem questiona essa verdade. Muito melhor seria aceitar essa verdade e se deixar transfigurar pela verdade. Dure o tempo que durar, né? Então, o sobrenatural, né, que é diferente do preternatural. A teologia ela vai classificar aquilo que é natural é próprio do homem. Aquilo que é sobrenatural vai ser próprio e unicamente de Deus. E aquilo que é preternatural é próprio dos anjos, né? Então, o anjo ele vai entrar nessa categoria, né? Ele se configura como algo que é preternatural, né? Não sobrenatural, que pertence a Deus, né? E ao mesmo tempo acima do natural, que somos nós. Então, sobrenatural, a existência e a missão dos anjos, né? O anjo de Portugal, relembrando que cada país, né, como cada pessoa, terá o seu
seu anjo da guarda, provavelmente a partir daquilo que a gente vê em Fátima, né? Uma hipótese, mas hipótese, acredito que acertada. A síntese doutrinal e espiritual que nós vemos em Fátima, a partir das verdades infusas, da vida de oração, da vida sacramental, ali nós temos a Eucaristia também, do próprio sobrenatural, do que é preternatural, né, das verdades de fé, que nós iremos ver um pouco mais de modo extenso quando falaremos das aparições de Nossa Senhora. Então, assim, a síntese é impressionante como Fátima traz uma síntese daquilo que é a igreja, né? Daquilo que é a igreja. Depois, por fim, falamos da oração, da mortificação e da penitência, né? Dos méritos de Jesus, que é oferecido pela salvação das almas, mas méritos tais que também cada santo ou cada pecador que está em via de santificação pode e deve, a partir das próprias ações feitas por amor a Deus, sei lá, viver, né, aquilo que Deus pede. Então, só para concluir, né, essas duas coisas que aparecem ali em Fátima, mortificação e penitência, isso também depois a gente retoma de modo mais prático na segunda, ou melhor, na terceira catequese, é o seguinte: quando nós falamos de mortificação, nós estamos falando de um método que é preventivo, certo? A mortificação é para fortalecer, é para robustecer o meu espírito para que eu não caia no pecado, certo? Vou dar um exemplo somente. Falar mal das pessoas, né? Então, falar mal das pessoas, por que é que se fala mal das pessoas? Porque é algo bom. Bom humanamente falando, né? É bom, e também se fala mal das pessoas para esconder, geralmente, os próprios defeitos, né? Porque geralmente quem fala, já o fala mal, já denota alguém que não tem muita, como é que eu posso dizer? Muita integridade, né? Então, a mortificação em não falar mais, em não fofocar. Pronto. Esse tipo de ato oferecido se torna firmeza em relação a outras coisas. Por quê? Se eu consigo não falar mal de alguém, eu consigo me mortificar na alimentação. Se eu me mortifico na alimentação, então eu consigo me mortificar em relação às outras pessoas. Eu vou ser mais paciente. Se eu for mais paciente, automaticamente, se eu conseguir ofertar um mínimo de paciência, sem demonstrar insatisfação, né, rejeição, eu me torno uma pessoa perseverante. Então, automaticamente, as mortificações, elas vão gerando um desencadear de virtudes na nossa vida, por algo simples que se faz. A gente começou pelo fato de não falar mal das pessoas e ver o que é que vai gerando, né? Então, é um método preventivo, certo? A mortificação serve para a purificação dos afetos. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida ordenada. Quem é que faz isso? A mortificação. Quanto mais eu purifico, eu me mortifico, mais os afetos eles vão se ordenar, né? E a penitência? A penitência é para a conversão e é para a reparação. Se a mortificação é algo preventivo, a penitência é algo reparativo, é para reparar. Eu faço penitência para reparar os meus pecados e faço penitência para reparar os pecados dos outros. E qual a relação entre as duas? É que quanto maior mortificação, mais penitência. Quanto maior o método preventivo, mais o método reparativo, ele será autêntico. Uma coisa está entrelaçada à outra, né? Então, assim, bom, quanto ao anjo, é isso, algo simples, breve, direto, repito, não exaustivo, teríamos muitas coisas a falar, né? Inclusive dos livros de referência de Fátima, sei lá, livro primário, né? As aparições de Fátima, as memórias escritas por Irmã Lúcia, mas a enciclopédia de Fátima, o dicionário de Mariologia que traz Fátima, os vários escritos. Então a gente teria, sei lá, tantas outras coisas a dizer, mas eu acredito que esses conselhos, né, ou melhor, essa catequese já sirva para uma maior presença de Deus, para um maior contato com o Senhor. Então, parte 1 do especial sobre Fátima. Na próxima aula, na catequese, né, porque eu não sou professor, na próxima catequese nós vamos falar sobre as aparições de Nossa Senhora. Pronto, a gente fala um pouco mais sobre Fátima em si, a gente fala um pouco mais do contexto histórico, se fala mais sobre o conteúdo, sobre
o segredo, né? A espiritualidade de Francisco, Jacinta e Lúcia, enfim, tudo aquilo que diz respeito a essa segunda parte, tá bom? A gente se vê por aqui, Deus abençoe, até a próxima.